Imagina Deus como um grande imã, e Ele está emitindo emanações de verdade, emanações de amor, emanações de justiça. De Deus emana esse campo magnético. E quando a minha mentira está em encontro de Deus, ela não vai encontrar Deus, ela vai encontrar a emanação de Deus. Porque até chegar a Deus, existe um campo eletromagnético enorme. Então, quando a minha mentira encontra a verdade, ela é destruída. Quando a minha injustiça encontra a justiça, ela se desfaz. Por isso que Deus, para não nos destruir, cria essa repelência. Então, olha o que ele fala. Por que eu não consigo pegar Deus? Falando de uma forma poética, claro. Porque as minhas mãos estão sujas de sangue. Por que eu não consigo tocar em Deus? Porque pelos meus dedos escorre a iniquidade. Ah, Mateus, é simples então. Vamos lavar nossas mãos, secar com pano, deixar tudo limpinho, para a gente poder encontrar e tocar em Deus. Não é tão fácil assim. Porque o sangue, a iniquidade, se tornou um com a minha mão. Eles se fundiram. Não há como separar um do outro, porque a minha mão já se tornou uma serva da iniquidade. Por que Deus não ouve o que eu falo? Porque meus lábios proferem mentira. A minha língua saliva pela maldade. Ah, então é fácil. Vamos parar de falar mentira. Aí Deus começa a nos ouvir. Eles se fundiram. A minha boca e a mentira já não é a boca e a mentira. Eles são um. Se fundiram. Os meus lábios se fundiram. A minha língua se fundiu com a maldade. Os meus lábios se fundiu com a mentira. Não tem como desvencilhar. Eles são um só. Sabe quando você tem aquela vasilha, que aquela gordura está tão incrustada, você tem que ficar passando tempo porque o negócio incrustou, juntou, parece que se tornou um com a panela. É mais ou menos isso. O pecado era tanto praticado que se fundiu com a humanidade. Aqui, Isaías está descrevendo um povo. Quando a Bíblia fala que eles praticavam iniquidade, é uma coisa. Quando a Bíblia fala que eles praticavam pecado, é outra. Porque iniquidade é o pecado que se tornou comum. A pessoa pratica tanto que ela já não consegue viver sem. Criou uma aderência, se tornou um com ela. É aquelas pessoas que falam assim, né? Quando a gente vê esses filmes de serial killer, eu não consigo ficar sem matar. Eu sou um assassino. Eu não cometi um assassinato. Eu sou um assassino. Eu matei tantas pessoas que é parte de mim, não consegue desvencilhar. Eu sou. Por isso que quando, de uma forma, lembrando que a gente está falando de uma forma filosófica e poética, quando a gente fala assim, a maldade, Deus é o Todo-Poderoso. Por que Deus não tira a maldade da face da terra? Se Deus é o Todo-Poderoso. Mas Deus não tira a maldade, porque a maldade não é igual a essa folha de papel. Tá aqui, ó, a maldade. Então, pego ela, amasso, destruo e jogo ela fora. Só que a maldade não existe. O que existe é o malvado, o ser que se tornou mal. Então, para Deus extinguir a maldade da terra, ele precisava extirpar a humanidade.
Então, quando Deus fala, por que Deus não... Quando as pessoas falam, se Deus é o Todo-Poderoso, por que Ele não tira o mal da terra? Porque Ele nos ama. Ele nos ama tanto que Ele suporta as nossas mazelas. Então, Isaías 59 está descrevendo uma humanidade decaída. Uma humanidade... Aí ele falou, olha, a mão de Deus não é curta, que não pode salvar. Ele pode salvar vocês, mas vocês estão tão incrustados, vocês se tornaram um com o pecado. Vocês e o pecado são um. Tanto é que esse corpo é provisório. O apóstolo Paulo fala que quando Cristo voltar, semeará um corpo corruptível, que é sujeito à corrupção, e ressuscitará um corpo incorruptível, porque para habitar na Nova Jerusalém esse corpo não presta. Ele é sujeito à maldade. Mas essa humanidade que Isaías descreve, ela não poderia ser salva não pela incapacidade ou a falta de poder de Deus. É porque para Deus extinguir o mal, teria que destruí-la. Então você percebe que esse processo, o apóstolo Paulo, ele grita essa angústia: quem me livrará deste corpo de morte, desse corpo mortal? Uma coisa é praticar, outra coisa é quando essa prática se torna um com você e você não consegue viver sem. Aí é quando ocorre a iniquidade, o pecado que se torna comum. Em Isaías, para complementar o que eu estou falando, Isaías capítulo 1, do 15, olha o que ele fala, que interessante, do 15 ao 17. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aí ele fala: lavai-vos, purificai e tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. E Isaías 59 está um povo que não consegue fazer nada disso, porque se tornaram um com o pecado.